Eu acho que a inovação está no meio, né? Eu acho que a internet está ficando cada vez mais divertida. Eu acho que a banda acho que foi a primeira revolução no meio. Então a internet, até o estudo da bolha e o recomeço, dando a posicionada Web 2.0, ela era chata, vamos dizer, ela era limitada. E a segunda evolução no meio foi as redes sociais, né? Então você tem uma internet onde você consegue rodar muito mais ferramenta, com muito mais espaço e totalmente conectada, a plataforma muda. Eu acho que o mercado quer criatividade, né? Na discussão, nas ideias, flexibilidade. Então as marcas querem cada vez mais interagirem, entrarem de uma forma não padrão dentro dos veículos e na última linha resultado. Se a gente for olhar hoje o hábito qual é? As pessoas fazem o search, fazem o consumo. Quando eu falo consumo, é consumo de conteúdo e consumo de produto. Esse consumo de produto e conteúdo, ele é um consumo absolutamente fragmentado, né? Então tem pessoas indo no IG, pessoas indo no UOL, na Abril, em diversos sites, tá? E depois o compartilhamento, que isso não existia. E aí compartilhamento em redes sociais, que a gente pode citar aí Orkut, YouTube, Facebook. E o que a gente está trabalhando também são formatos especiais, tá? E aí formato que cabe também no formato padrão, só que com tecnologia para se transformar em tecnologia que suporte conteúdos. Então hoje eu acho que tem um ponto muito importante, que é o papel da agência na criação desses projetos especiais. Porque, na verdade, esses projetos especiais não são mais nada do que ideias criativas de conteúdos que a gente vê muito que são feitos pelas agências. Não existe mídia mais mensurada e mensurável que a internet. Né? A internet ela é 24 horas mensurada e mensurável. Isso impacta nos planos de mídia, principalmente quando você tem campanhas de varejo e de e-commerce. Isso está sendo monitorado ali e as decisões estão sendo tomadas praticamente em real time ali. Você pode ter um cliente hoje que você não vai ter ele daqui a uma semana, dependendo do seu resultado. Mas acho que o que está por trás disso é um movimento também da parametrização do resultado, quer dizer, como isso é medido. Quer dizer, a taxa de clique, quer dizer, é uma medida que acho que já existe um consenso, inclusive da IAB, que não serve para mostrar muita coisa muito relevante de qualidade, né? Então existe um movimento hoje, quer dizer, de medir brand, de medir content na internet, quer dizer, acho que essa é a grande questão da internet daqui para frente. Quer dizer, a hora que você conseguir agregar valor a isso, a internet vai estar crescendo em passos largos aí, ameaçando revistas, jornais, TVs. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente consegue, de fato, a defender a internet e a mostrar para o cliente CPM no target. Alguns números que os outros meios já demonstravam. Eu saio e entro. E a gente, apesar de ter a ferramenta aqui há uns 3 anos, ela não tinha número consistente, a gente não conseguia apresentar isso. Então, na hora de você conversar com o cliente, com o anunciante e mostrar todo o leque dos meios, a internet sempre tinha aquele CPM negociado que não significa muita coisa. E hoje em dia a gente já consegue chegar e inclusive comparar no target. E isso não é com certeza isso está sendo adotado de fato no Brasil no final do ano passado, com a entrada de um player concorrente, pode falar nome dessas coisas? Não? Pode. Com a entrada do Comscore, porque até então a ferramenta do Ibope, para nós, não trazia essa informação. Eu acho que tem um ponto que a gente vem aprendendo, a gente está passando por algumas fases. A primeira grande fase que a gente ultrapassou é de uma loucura por dizer o que está acontecendo a cada minuto com a campanha, que eu concordo com o Marcos, se você não tem uma marca de varejo buscando na ponta, cadastro, alguma coisa específica de mensuração, essa não deve ser a tua paranoia, acho que deve ser uma outra. E isso, a gente implementou isso para o mercado e hoje a gente sofre disso, porque a gente que fez isso, né? Então acho que a gente tem um caminho claríssimo para as marcas investirem, entenderem como o meio está ajudando na construção dos valores das marcas. Algumas marcas que a gente trabalha já estão caminhando nisso, com estudos profundos,
E a tendência é que eles aumentem cada vez mais o investimento no meio, porque um ponto que eu acho que vocês abordaram, mas não com tanta profundidade, que é um meio hoje de massa, né? Eu acho que não dá mais para tratar como uma coisa pequena, isolada. Acho que tem que ser tratado como meio de massa e olhado com investimentos de meio de massa. Algum tempo atrás, projeto especial de internet era a cereja do bolo de algum projeto de mídia de uma agência que tinha um lado criativo mais forte numa inovação que estava sendo feita na internet, porque o meio permitia e tal. Então tinha um plano de mídia multiplataforma, tinha um plano também de internet, e na internet tinha alguma cereja do bolo específica de um veículo. Hoje, continua tendo isso, mas o projeto não é, o projeto de internet acaba não sendo uma coisa assim, só a cereja do bolo. Ele faz parte de verdade da estratégia e do bolo todo, assim. Seja num projeto de branded content, que a gente às vezes começa a discutir desde o início com uma marca, o projeto da marca tal para esse ano é estabelecer um contato diferente com esse tipo de público. RBS, UOL, IG, Google, Abril, Microsoft, Estadão, o que você tem para me oferecer? Ele discute já antes isso, assim. E daí ele, olha, poxa, um projeto que poderia nascer no offline e ter um pedaço no online, ele está nascendo no online. Para muitos anunciantes, principalmente para os menores, fazer inovação, fazer internet já é uma inovação. O meio precisa tomar cuidado para não se transformar em um meio que todo mundo só pede projeto especial. O tempo de uso tem uma particularidade da mídia, que é a mídia que mais persegue o seu usuário durante o dia todo, né? TV tem basicamente as grandes audiências estão no período noturno, o jornal é logo cedo ali, a leitura, as revistas são semanais, o rádio é o que é mais cedo. Né, um pouco mais com o trânsito de São Paulo. Cai muito mas a internet não, a partir das 9 da manhã basicamente você tem pico de audiência que isso vai até o final do dia, e daí dependendo do conteúdo que você tem, se mantém alto até a noite. Depois você tem a mobilidade, o cara está com a tua marca, com o teu conteúdo no celular. Os clientes estão se envolvendo cada vez mais, né? Isso é perceptível. Você vê hoje, antigamente a gente, há um tempo remoto, a gente tinha que ir na agência, convencer a agência, para que a agência convencesse o cliente. Hoje o cliente toma a iniciativa, o cliente participa muito mais do engajamento e do projeto que a gente faz, né? A gente discutiu isso no último encontro que a gente teve aqui. Eu acho que cada vez mais isso está acontecendo. O que era tecnicamente complicado de fazer, eu acredito que foi tudo superado. Meio que não tem o que não dá para fazer hoje. A pessoa precisa ter uma ideia de jirico do absurdo para não dar para fazer. Dá para fazer quase tudo. E a interação ficou muito mais fácil, inclusive na peça publicitária. Hoje, interagir dentro de uma peça é a coisa mais fácil do mundo. Então, a interação também avançou muito. De fato, essa questão da mensuração, quando junta a mensuração e a inovação, é que eu acho que é o ponto que nós temos que atacar. Acho que o André falou um pouco, acho que o Marcos falou um pouco, né? Como é que você pega um projeto? O beabá a gente sabe medir super bem. Medimos super bem. Até a última ponta lá, o sujeito que comprou, quando comprou, como comprou, se cadastrou, não cadastrou. Mas essas coisas que são diferentes, a hora que a gente conseguir entregar um resultado com uma consistência que a gente entrega para o restante, a coisa vai saltar de uma maneira incrível. A plataforma de serviços virou uma plataforma de mídia. Sim. Que é uma coisa que acho que mudou de um tempo para cá, né? Então, você citou alguns fenômenos aí de compra coletiva hoje. Você tem sites que são focados puramente em consumo de compra coletiva com audiências bastante relevantes, né? E quando você integra isso com seus veículos, você consegue aumentar ainda mais essa força com o usuário final, né? Pouca gente já definiu a internet como fundamental para o seu modelo de negócio. É aquele cara que pode estar um mês no UOL, outro no Terra, outro no IG, outro na Microsoft, etc. Mas internet ele não pode deixar de fazer. A quantidade de clientes que tem com esse perfil no Brasil hoje é pequena, não é grande a quantidade de clientes com esse perfil. Conhecimento, sinto no mercado que as pessoas não aceleram mais por receio do desbarramento. Tem executivo aí que nunca vai ser questionado por botar nas mídias tradicionais. Mas o cara romper e falar assim, não, vou botar 50% no digital, ele vai ter que se justificar por que ele está fazendo isso. Lógico. Realmente houve uma transferência de verba, a gente percebe, foi perceptível uma transferência de verba de meios como lista telefônica e tudo mais para empresas de sangue. O que a gente tenta vender hoje é a audiência, né? A audiência, encontrar a audiência mais próxima possível do target do anunciante, que a agência precisa encontrar. E o grande viabilizador hoje, do ponto de vista, acho que dos grandes players aqui, na maioria, é a tecnologia, né? Então, tudo que existe hoje de produto e todos os produtos que são pensados, eles visam, eles tentam, né, ir para um lado de
eficiência, de trazer para o anunciante e para a agência o maior retorno possível para cada dólar, para cada dinheiro investido, para cada real investido. Fizemos uma pesquisa, né, a fim de entender quanto a publicidade impactava nessa nova mídia. 90% dos entrevistados aprovaram a publicidade dentro do iPad e gostaram da publicidade, né? O que a gente chamava de reclame, hoje em dia pode ser entendido como uma coisa que já é inerente ao conteúdo, que dá muito mais navegabilidade e tudo mais. Nós vendemos audiência. E como a Microsoft, tudo que conecta na tomada, potencialmente vai software, e qualquer device que se conecta numa tomada ou não, né, bateria, deve estar ligado na internet, portanto você tem lá uma concentração de audiência, a Microsoft com certeza estará presente em grande parte dos aparelhos digitais, dos serviços digitais. Isso permite que a gente tenha uma audiência gigante, né, que hoje em dia é uma das maiores, se não maior. A gente troca com o Google, na verdade, a primeira posição de maior audiência do país.